assim, mas esse camarada aqui que eu estou dando oportunidade para ele, parece que não vai dar nada. Meu irmão, para com isso. Se Jesus fosse assim, Pedro não teria andado com Jesus, Tomé não teria andado com Jesus, Judas Iscariotes muito menos. E leia a Bíblia. Quem são os discípulos que se tornaram apóstolos e ficam em evidência, que fizeram alguma coisa depois que Jesus morreu, depois que Jesus ressuscitou e foi aos céus? Quais são os lembrados? Quais são os que plantam igreja? Você lembra? Pedro, Tiago, que cuidou da igreja, João, teve que arrumar um Paulo lá para dar uma força, e os outros? Certamente trabalharam muito para o Senhor, e a gente não tem notícia. Algumas histórias paralelas contam algumas coisas sobre eles, sobre alguns deles, mas alguns nem são lembrados. Enfim, irmãos, a equipe de Jesus foi treinada, e Jesus não ficou botando reparo. Tinha 70, até que ficasse 12, levou um tempo, e 12 foi ficar mesmo depois, inclusive, da ressurreição dele. Ele os exortou a servir. Lembra, ele lavou os pés. Muitas vezes a gente tem essa figura clericalista do líder, né? O líder é aquele homem, aquele santo homem, no santo lugar, fazendo as santas coisas, que ele é um inatingível. As pessoas têm até medo do pastor, e esse reflexo passa para os líderes, e aí então a gente não faz amizade. É interessante, às vezes como pastor a gente senta num círculo, ninguém senta do lado do pastor. A hora que tem dor de barriga, corre na casa do pastor. Mas quando é para amizade, por quê? Eles não sentam. Por quê? Porque tem o pastor como alguém inatingível. Tem gente que tem até medo de sentar do lado do pastor. O pastor tem revelação. Está pensando? Não estou mentindo. Eu tenho certeza que aqui dentro já teve gente com medo de ficar perto do seu pastor. O pastor tem revelação. Eu pergunto ou não? Não, né? Deixa para lá. É um medo lascado. Aí você imagina, a hora que você se torna líder, qual a tendência deles te olharem da mesma forma? Então você tem que quebrar isso. Como que eu quebro isso? Servindo eles. Aquele que quer ser servido, aprenda a servir. Aquele que quer ser o primeiro líder, tem que ser o último, tem que ser um servo. Então Jesus, ele falou, vocês têm que servir uns aos outros. Antes dele falar isso, o que ele fez? Ele pegou uma toalha, passou em volta da cintura, pegou água e foi lavando o pé de um por um. Falou assim, vocês me chamam de mestre e senhor, e eu sou mesmo. Vocês fazem muito bem. E se eu sou assim e fiz isso a vocês, façam isso uns aos outros. Quer dizer, sirvam uns aos outros. Aquele trabalho era de um escravo. Não fique se colocando numa posição de inatingível, com a unção do cavalo, não da cara de cavalo, mas do cavalo, né? Que qualquer coisa que alguém tiver um deslize, comece a dar coice na pessoa, falar grosseiramente com quem dá uma resposta não muito adequada, ou que você pensa que não está muito ajustada, já dá uma resposta dura. Não é disso que estamos falando. Às vezes vê que a pessoa desvia o assunto, já fica bravo com a pessoa. Não, isso aí não, irmão. Em nome de Jesus, vamos servir. Ele escolheu líderes principiantes. Muitas vezes a gente acha que só vai multiplicar se tiver líderes experientes. Não é. Às vezes os mais antigos de igreja são os que dão mais trabalho para multiplicar, porque eles estão há mais tempo confortavelmente nos seus lugares de segurança, de conforto. Às vezes aqueles que chegam novinhos rapidamente assumem posições de liderança. Então escolha líderes principiantes, não tenha medo. Ele liberou seus líderes. Esta é outra coisa importante para multiplicar a corda. Traz seus líderes, dá oportunidade para eles, deixa eles serem líderes ao teu lado e libere-os para multiplicar. Fique feliz quando eles multiplicarem. A sua corda só vai crescer. Libere os seus líderes. Ele continuou a conduzir o processo. Então o que você vai fazer?
Temos um futuro pastor aí, tá vendo? Pronto, já deu o recado, Jorge. Ele tá com unção mesmo, né, irmão? Ele tá com unção. Ei, Davi, vou deixar claro aqui, porque vai ficar por um tempão, ele vai estar moço, ele vai lembrar disso. Davi vai ser um pastor abençoado. Amém, amados? Amém. Então levanta a mão para o lado de Davi e abençoa ele. Diga assim: Davi, você é uma bênção, que toda perturbação contra a tua vida cesse em nome de Jesus. Você será um homem usado por Deus. Receba unção em nome de Jesus. O que vocês fizeram com Davi, vocês podem fazer com todos os seus líderes. Amém? Então, continue conduzindo o processo. Multiplicou, não abandone a corda multiplicada. Vai lá de vez em quando, dá uma incerta, vai lá ver, falar um oi para o seu líder que você multiplicou, dizer para ele: estou junto. Aí você que foi multiplicado, multiplica, não abandona, vai junto, procure ir lá. Cada 3 cordas que você multiplicar, você sobe na sua gradação, você passa a ser um líder supervisor. E você multiplicou então 3 setores, você passa a ser um supervisor, depois um coordenador e depois um pastor. Continue conduzindo o processo, não abra mão dos seus líderes. Auxiliares são líderes de corda em potencial. Quem pode ser meu auxiliar? Qualquer um da corda. Uns vão despontando mais rápido que os outros, se disponibilizam mais rápido que os outros, dê oportunidade. Às vezes aquele que se disponibilizou primeiro, ele não vai ser realmente o líder que vai sair lá na frente, mas só o fato do outro ver aquele irmão tão acanhado, às vezes tão limitado, liderando alguma coisa, ele fala: eu também posso. Ele perde a inibição e pronto, começam a acontecer as coisas e o Espírito Santo começa a se mover. Determinando o potencial de um futuro líder de corda poderoso. Como que você determina isso? Dando oportunidade, levando a estar ao seu lado, abençoando-o, orando com ele, discipulando ele, cuidando dele, dando oportunidade para que ele faça o que você faz, e conversando com ele sobre multiplicação, dizendo para ele quando que nós vamos multiplicar essa corda, vamos colocar esse alvo em oração, e você vai, nesse tempo você vai assumir com quem você gostaria de ir. Tenho as pessoas que você trouxe aqui para a corda, vamos separá-las, vamos fazer essa multiplicação interna já, para você tendo oportunidade de estar cuidando já da sua corda. Vamos, então comece, potencialize ele vai ser poderoso. Eu vou pular o segundo, depois falamos sobre isso. Vamos direto para o 3. Não devemos procurar características prontas, habilidades já testadas e aprovadas. Irmãos, eu estou cansado de ver pessoas cheias de habilidade não dar em nada. Eu estou cansado de ver gente que tem muito conhecimento teológico não dar coisa alguma, melhor, dar coisa alguma no reino. Eu estou cansado de ver gente com faculdade, gente com doutorado, gente com mestrado, não acontecer dentro da igreja. E estou cansado de ver, ou melhor, eu estou sempre entusiasmado em ver pessoas das mais variadas situações, sejam elas bem simples, ou até muitas vezes muito eruditas, que se disponibilizam e Deus usa com poder, com a unção que Ele dá, e não com a capacidade que a pessoa tem. Quantas pessoas a gente às vezes se ilude, né? Pessoa tem lá mestrado em administração, aí você fala: você vai ser o tesoureiro da igreja. Um fracasso. Eu pergunto para vocês, qual era o conhecimento administrativo que José tinha quando foi governar o Egito? Nenhum. Sabe o que José conhecia? José conhecia os tempos e as épocas. Por quê? Porque o pai ensinou para ele, porque o pai mostrou para ele. Ele tinha dom, ele tinha unção, ele tinha a bênção de Deus em cima dele. Então, mesmo sem conhecer nada, mesmo tendo sido menino mimado na casa do pai dele, mesmo tendo sido vendido como escravo no Egito, mesmo tendo chegado lá e não ter estudado em escola nenhuma egípcia,
ele estava acima de qualquer sábio do Egito, e mesmo acima de Faraó. Ele sabia governar melhor que o Faraó, e o Faraó inteligentemente colocou na mão dele, e ele respondia no Egito como se fosse o próprio Faraó. Na sua época, ele governou o Egito, não foi o Faraó. E eu tenho certeza que muitos disseram para Faraó: você está louco, esse cara está gastando dinheiro com o que não precisa, olha a quantidade de armazém que esse camarada está fazendo, para que guardar tanta comida? Até parece que vai ter 7 anos de fome. E teve, né? Só que ele sabia. Então, se você tiver com o coração ligado no Pai, se o teu líder tiver com o coração ligado no Pai, e você tem que ajudá-lo nisso com o seu discipulado, ele não precisa ter habilidades manifestadas, porque Deus vai manifestar habilidades nele. Amém? Ele não precisa ter características prontas, ele desenvolve, porque o Senhor ajuda ele. Confia no Senhor. Confia, irmão. Eu me lembro do começo do meu ministério. O pessoal achava que eu era maluco. O cara com 3 meses de conversão já estava pregando. 3 meses de conversão já era meu líder, estava ao meu lado. Às vezes 2 meses. Tinha cara que no primeiro mês se converteu, daí a pouco já botava para pregar. Aprendeu a primeira pregação, você ouviu, então repete. Repete, irmão. Ora, orar, pastor. Irmão, nunca orei. Ora, irmão. Pode orar. Orava em público, e assim nasceram muitos líderes poderosos na Igreja Evangélica das Nações. Planeje a multiplicação da sua corda. Não tenha um alvo percentual para o número de membros da sua corda. Não estabeleça um alvo percentual, estabeleça um alvo numérico. Quantas pessoas nós queremos ser, até quando? Nós queremos crescer tantos por cento. Isso pode ficar muito relativizado. Estabeleça um alvo numérico. Nós queremos chegar a 20 pessoas até daqui a 2 meses. Então vamos trabalhar nisso, vamos orar por isso, porque daqui a 2 meses nós estamos multiplicando essa corda em 2. Então você já começa a treinar a liderança auxiliar, já começa a dar oportunidade, e as pessoas vão vendo o líder auxiliar acontecendo. Quando você falar, vamos multiplicar, e esse é o líder, eles já sabem. Agora, se você inventar um líder na hora, eles não vão seguir aquele líder. Você vai perder na metade da sua corda naquela multiplicação, porque ela não será uma multiplicação, ela será uma divisão. Você estará partindo uma corda no meio e não multiplicando uma corda. Então não tenha alvo percentual de números de membros da sua corda. Estabeleça alvos numéricos. Cuidado ao estabelecer alvos com relação a números de cordas que você deseja alcançar. Às vezes a gente fala assim, eu quero multiplicar 500 vezes a minha corda esse ano. Não vai dar, né, irmão? É lógico. Você vai precisar de 500 líderes, você vai precisar de 500 casas. E você tem quantas pessoas dentro da sua estaca? Então estabeleça alvos com muito cuidado quando você vai falar de multiplicação. Não se empolgue, mas também não seja medroso. Tenha fé, tenha ousadia, mas também moderação. Alvos são planos bem traçados, bem elaborados e regados com muita oração e trabalho. Pense bem, ore, busque e faça planos. O pastor titular deve transformar em prioridade o ensino sobre a importância das cordas. Então aqui uma palavra aos pastores. Pastores, você precisa lembrar que o que você vai pregar daqui por diante tem que ter uma corda como prioridade. A Zona Sul, nós tínhamos corda lá há 8 meses atrás, e era um sacrifício para levar esse povo para a corda, por causa de ter que falar de corda, e o povo não ia para a corda, coisa nenhuma. Quando nós mudamos a ênfase, simplesmente, hoje a Zona Sul está praticamente toda dentro das cordas, em 8 meses, e estão levando mais pessoas para dentro das cordas, e nós agora vamos ter muitas multiplicações. Agora, final de abril, começo de maio, nós vamos ter várias multiplicações. Eu não sei nem falar o número para vocês. Como eu estou já fazem 8 semanas que eu não vou lá no Druta, eu não sei como estão as coisas, mas eu sei que está fervendo do lado de lá. É muita multiplicação. Tem hora que vai multiplicar 4 vezes, de uma vez só. E era de um líder que já multiplicou 3, 4 vezes, vai multiplicar mais 4
em 8 meses, ele está multiplicando para 8 cordas, e nós tínhamos só 8 cordas na Zona Sul há 8 meses atrás. Ele sozinho está multiplicando para 8 cordas, e ele começou a pregar com 3 meses de conversão. Então, pastor, daqui para frente, sua prioridade é ensinar sobre a importância das cordas. Encontre maneiras de reconhecer publicamente as cordas existentes. A gente tem que falar das cordas. Dá um jeito de falar das cordas. Apareceu alguma corda lá, o pessoal da corda começou a se manifestar, já fala o nome da corda para todo mundo ouvir, porque todo mundo vai querer que o nome da corda sobressaia. Isso é dar importância para a corda. Pode ser através de camisetas, pode ser através de faixas, pode ser através de banners, pode ser através de, por exemplo, uma corda lá que chama corda abraço. Então eles fizeram as mãozonas grandes de papelão e eles colocam, enfiam como se fossem umas luvas e eles abrem os braços, né? E aquilo lá manifesta que a corda é a corda do abraço, né? Então é assim, irmãos, tem que dar oportunidade para que as cordas se manifestem. Planejando a multiplicação da sua corda, crie um sistema de acompanhamento para os líderes existentes. Então nós temos o Gruta como acompanhamento. Você não pode faltar ao Gruta e não pode faltar à celebração da sua estaca. O líder deve ter, e também ao trilho da liderança. Irmãos, muitos de vocês estão deixando o trilho para trás. O trilho está acontecendo. Como que eu faço a minha matrícula? Vai no centro de treinamento missionário, faz sua matrícula. Já estão abertas, estão sempre abertas. Já está acontecendo. Já tem 2 matérias dadas, estamos indo para a 3ª. Esse mês que vem, no outro mês, já começamos a 4ª e já completamos o 1º nível. O líder deve ter um braço direito funcional. Isto é, você tem que ter um líder do seu lado que funcione. Não coloca mosca morta lá. Se mosca morta não está preparado ainda, dá umas abanadas nele, sopra mais ele, ensina mais ele, mas coloca um funcional ao seu lado. Encoraje as pessoas a frequentarem as cordas existentes antes de começarem as novas. Isso aqui é um recado legal para todas as estacas, além da Zona Sul. Muitas vezes a gente quer começar uma corda em casa. Antes de começar essa corda na sua casa, pega todo mundo que você ia levar para sua casa e leva para aquela corda que já existe. Enche aquela corda, motive aquela corda. E aí, a hora que estiver bem motivado, aí faça a multiplicação, porque aí todos aprendem. Começar cordas novas pode ser um grande desastre. Precisa tomar muito cuidado com